Você sabia que a liberdade, o ser livre, faz parte, é uma característica que nos define como ser humano? Ninguém deveria ser escravo ou escravizado a nada ou a alguma outra pessoa. E você sabia que existe somente uma maneira de sermos completamente livres, de exercermos completamente a liberdade para a qual eu e você fomos criados? Exatamente. Somente quando nós nos submetemos à vontade de Deus é que é possível exercer completamente a nossa liberdade. Como assim, você vai me dizer? Que história é essa? Como é possível entender ser livre e submeter-se a alguém outro? De que jeito funciona isso? Deixa eu contar um exemplo para você. Vamos imaginar um carro, um automóvel, que foi criado com as suas rodas, para rodar por aí, por vias, por estradas, aonde ele conseguir rodar, mas sempre por superfícies sólidas. Ele tem total liberdade de ir e vir, enquanto estiver sobre essas superfícies sólidas. Agora imagine, ele vai dizer: eu quero exercer a minha liberdade, por isso eu vou rodar sobre as águas dos oceanos. Ou então, se ele disser: o meu coração anseia por voar, e eu quero ouvir o meu coração, eu quero seguir os desejos do meu coração e exercer a minha liberdade de voar. Porque, veja bem, voar é algo fantástico, algo maravilhoso. Sente-se o vento batendo no meu para-brisas. E ele decide então voar. E ele pensa, esse carro, esse automóvel pensa dizendo: não deve acontecer nada de ruim, nada de nenhum problema para mim, se, por exemplo, eu pegar um avião e no meio do avião, enquanto ele estiver sobrevoando, eu decidir pular para então finalmente poder voar. Ou se ele de repente decidir então exercer a sua liberdade nas águas dos oceanos, não deve acontecer nada de ruim, talvez ele pense. Será que é assim? Pois é, assim também é conosco, como seres humanos. Nós somente exerceremos a nossa total liberdade quando vivermos, quando formos aquilo para o qual nós fomos criados. Assim também é conosco. A Bíblia usa uma palavra para exercer ou para explicar esse exercício que nós devemos fazer para podermos nos submeter à vontade de Deus e exercermos a nossa liberdade. Essa palavra é a palavra domínio próprio. Esse autocontrole, o controle dos nossos desejos e o submetermos esses desejos diante de Deus. A Bíblia define essa característica, o domínio próprio, como a possibilidade de moldar a vida conforme os desejos de Deus. E isso é algo que só é possível ao ser humano mediante o dom, mediante o fruto do Espírito Santo. Isso não está dentro de nós por causa da nossa natureza caída. Isso é fruto do Espírito Santo, esse controlar os seus próprios desejos, levar os desejos cativos aos pés de Cristo, para aí sim poder viver total e plenamente a vida para a qual nós fomos criados. A Bíblia conta a história de uma mulher, a Ruth. A Ruth é um exemplo de alguém que levou os seus desejos cativos aos pés de Deus, que exerceu o domínio próprio, que permitiu viver a liberdade, dispondo-se a ser serva de Deus. E para isso ela foi serva inclusive da sua própria sogra, a Noemi.
A Bíblia conta a história dessas mulheres, a Noemi e a Ruth, no livro com esse nome, o livro de Ruth. E esse livro começa a história, né, contando a história da Noemi. A Noemi e seu esposo foram, por causa de uma crise que havia no povo de Israel, nas terras de Israel, eles foram e se mudaram para a cidade de Moabe. Lá em Moabe, os filhos da Noemi casaram-se com mulheres moabitas, a Orfa e a Ruth. Depois de um tempo, o esposo da Noemi faleceu. Não muito tempo depois, também os 2 filhos. Veja que tragédia. Aquelas 3 mulheres viúvas, desamparadas, sem terem como se sustentar. A Noemi olha para as suas 2 noras e pensa: eu não posso ser um peso para elas, eu vou voltar para casa. No entanto, Orfa e Ruth decidem: nós vamos juntos com Noemi. Noemi conversa com elas, insiste com elas e convence Orfa a voltar para casa, voltar para os seus pais, procurar um novo casamento. Ruth, no entanto, ela afirma que não pode deixar a Noemi, que ela quer seguir junto com Noemi. E na sua Bíblia você pode ler ali também, no livro de Ruth, capítulo 1, os versículos 16 e 17, o que essa mulher, o que Ruth afirmou para a sua sogra, que fez com que Noemi deixasse com que Ruth fosse com ela e que faz com que Ruth seja esse exemplo de domínio próprio. A Ruth afirmou o seguinte nos versos 16 e 17 do capítulo 1 do livro de Ruth: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Veja que disposição de submeter-se a Deus e de submeter-se também a outra pessoa. E é verdade, a Ruth não foi para a casa da Noemi para ser sustentada pela Noemi. Ela foi para ajudar, para sustentar a sogra, e dia após dia ela ia para os campos recolher grãos e cereais para conseguir alimentar a sua sogra e a si mesma. No entanto, havia ainda uma segunda possibilidade que a Ruth poderia ajudar a sustentar a sua sogra. Uma possibilidade um pouco estranha, talvez, aos nossos dias, mas que fazia parte da cultura daquela época. Era uma maneira de devolver a dignidade para a Noemi e devolver a possibilidade de que a Noemi tivesse uma família. De que forma? A Ruth casando com um parente próximo da Noemi, e para dessa forma resgatar a dignidade, resgatar a possibilidade de vida para a Noemi. E de resgatar, inclusive, a possibilidade de uma descendência para a Noemi. Afinal, a descendência era algo muito valorizado, não só nos dias de hoje, mas também naquela época. A Ruth, então, teria que casar com alguém. Veja, é estranho isso, talvez, casar com uma pessoa desconhecida, casar com o objetivo de sustentar uma outra mulher. E a Ruth se dispõe a fazer isso por amor à sua sogra. Mas Deus estava olhando para essa disposição da Ruth, e Deus estava olhando também por toda essa situação. O homem que torna-se o resgatador, aquele homem que cuidará da Noemi e da Ruth, se chamou Boaz. Boaz percebe não apenas que ele pode resgatar essas 2 mulheres,
mas também ele percebe o valor que aquela mulher, que a Ruth tinha. Por isso Deus concede que a Ruth não apenas tenha um casamento, mas que a Ruth tenha alguém que a amasse, tenha alguém que a valorizasse, que cuidasse dela e cuidasse de sua sogra. E assim, você pode ler na sua Bíblia a história de Ruth, e você vai ver que a história termina com a Ruth sendo mãe de um filho que se torna o filho de Noemi. Que estranho isso, mas aquele filho iria ser o responsável por cuidar também da vida da Noemi. E o nome desse menino era Obed. Obed vem a ser o avô de Davi, o avô do rei Davi. E dessa forma, Ruth, uma ex-pagã, torna-se bisavó do rei Davi. E não somente isso, Ruth torna-se parte da linhagem do próprio Senhor Jesus Cristo, faz parte da linha cronológica da linhagem de Jesus. Não existe nenhum outro valor, não existe nada mais importante, não existe realização maior do que fazermos parte da história de Deus, do que fazermos parte da família de Deus. E Ruth tornou-se parte dessa família, porque ela pôde exercer a sua liberdade quando submeteu-se totalmente à vontade desse Deus. E ali ela viveu a total liberdade. Ela viveu a vida plena, a vida de verdade, a vida que Deus planejou para a sua vida, para a vida dela. É isso que eu desejo também para cada uma de nós. É isso que eu desejo, que nós possamos viver e exercer a nossa total liberdade quando nós nos submetermos à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu ainda gostaria de orar com você. Senhor nosso Deus, o Senhor nos fez, o Senhor nos planejou, o Senhor é o Criador da nossa vida e da nossa essência. Sabes todos os nossos desejos, sabes tudo aquilo que se passa em nosso coração. E isso somente será realizado quando nós levarmos tudo isso cativo diante do Senhor. Poderemos viver a plenitude daquilo que o Senhor nos fez, daquilo que o Senhor nos criou, quando vivermos isso da maneira que o Senhor nos planejou. Não quando ouvimos o nosso coração, mas quando ouvimos o Senhor, ali o nosso coração encontra paz e alegria. Perdoa, Senhor Deus, o nosso pecado, quando tantas e tantas vezes tentamos viver e pensar e fazer as coisas, tomar as nossas atitudes somente de acordo com os nossos desejos. Talvez desejos feridos, desejos machucados. Cura também as feridas da nossa alma, Senhor. Cura as feridas do nosso coração, para podermos nos dispor a viver de acordo com a Tua vontade. Cuida da nossa vida, é o que oramos, em nome de Jesus. Amém.